Fala, meus guerreiros, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao mundo de muitas possibilidades da inteligência artificial. Alguns dizem que a inteligência artificial vai dominar o mundo, assim como você viu no filme do Exterminador do Futuro, em que a máquina se revolta e quer destruir o ser humano. Será que a gente vai chegar nesse nível? Ainda não sabemos. Se você não me conhece ainda, me chamo Roger Sampaio, sou cientista de dados e é uma alegria e satisfação receber você aqui comigo. Vamos, que temos muito assunto para tratar. Dando continuação ao nosso curso Dominando Python, se você está aqui, parabéns pela sua escolha. Eu te garanto que aprender Python é uma boa opção. Isso com certeza vai dar um upgrade e um diferencial no seu currículo. E o motivo é que Python está sendo a linguagem mais demandada, ou melhor dizendo, mais procurada no ano de 2022. No momento que eu gravo nesse vídeo, nós estamos em agosto de 2022, isso está acontecendo. Segundo uma pesquisa de código Nomads. Primeiro vem Python, depois vem Java, JavaScript. Esse código Nomads aqui nada mais é do que uma instituição mundial que tem cursos e especializações de TI. E ela é a mais procurada pelo mundo pelo fato dela ser portátil, código livre, ou melhor dizendo, open source. Ela é simples de você aprender, é fácil, né? Simplicidade com robustez também é uma vantagem. E grande aplicabilidade, principalmente para o pessoal que trabalha com dados. Ela é a linguagem favorita dos cientistas, dos engenheiros, dos analistas de dados, justamente devido ao poder que ela oferece para o pessoal que trabalha com dados. Se você realmente deseja construir modelos preditivos, ou melhor dizendo, modelos de machine learning, nós temos scikit-learn. Se você deseja uma biblioteca para analisar os seus dados, você pode contar com o Pandas. Se você quer uma biblioteca para plotar, ou melhor dizendo, uma biblioteca gráfica, para plotar suas visualizações, seus gráficos e por aí vai, nós temos o Matplotlib. E por aí vai. Depois desse recado sobre do porquê você aprender a linguagem Python no ano de 2022, agora vamos de fato iniciar a nossa aula, corrigindo os exercícios da aula 10. Nós estamos estudando sobre strings. Eu espero que realmente você tenha tentado resolver os exercícios, porque o aprendizado depende de você e não apenas de mim como seu tutor. Você precisa praticar. Programação, vou bater sempre nessa tecla, é prática, prática, prática. Você pode assistir um curso de 100 horas, 200 horas, se você não sentar a bunda na cadeira e realmente tentar fazer, você não vai aprender. Então vamos que vamos. Exercício 1. Extraído do site WikiPython, tamanho de strings. Faça um programa que leia duas strings e informe o conteúdo delas, seguido do seu comprimento, ou seja, tamanho. Informe também se as duas strings possuem o mesmo comprimento e são iguais ou diferentes no conteúdo. Exemplo, compara duas strings. Suponha que a primeira string tenha sido Brasil Hexa 2016. A segunda string tenha sido Brasil Hexa 2016. Qual o tamanho da primeira string? Aqui ele vai mostrar, né? 16 caracteres. Qual o tamanho da segunda string? 18 caracteres. As duas strings são de tamanhos diferentes. Perfeito. Uma tem 16 e outra tem 18. E as duas strings possuem conteúdos diferentes. Perceba que essa aqui não tem uma exclamação. Essa já tem. Essa aqui não tem exclamação e essa tem, né? Embora seja as mesmas palavras, mas o conteúdo, né? A gente analisa tudo, é diferente. Então é isso que a gente vai fazer, receber duas strings, contar quantos caracteres tem a primeira, tem a segunda, comparar as duas strings para verificar se são tamanhos diferentes ou não, e verificar, por último, se elas possuem o mesmo conteúdo ou não. Aqui está uma proposta de solução. Lembrando que programação criatividade você pode ter resolvido de outra maneira. E estará correto desde que você tenha chegado no mesmo resultado. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou solicitando para o usuário a primeira string, através do comando input. Mostrando na tela, informe a string 1. E estou guardando em uma variável chamada primeira str. E eu vou validar para que o usuário digite alguma coisa. Ou seja,
while, ou seja, enquanto o tamanho da primeira string for zerado, eu vou solicitar novamente. O len, né, aqui de primeira string, ele faz o quê? Ele devolve para você o tamanho de um objeto. Então, neste caso aqui, vai devolver o tamanho da string, o comprimento da string. Se for igual a 0, quer dizer que o usuário não digitou nada. Ou seja, enquanto o tamanho da string for igual a 0, eu vou mostrar a mensagem na tela dizendo: a string não pode ser vazia, vou solicitar novamente para o usuário e vou capturar. Ele vai passar por aqui somente quando informar uma string válida, ou seja, uma string que não é vazia. Vou fazer o mesmo procedimento para a segunda string. Aqui a única diferença é que eu estou criando uma variável nova, chamada segunda.str, para guardar a segunda string. Vou fazer o mesmo teste, né? Verificar se ela é vazia ou não. Enquanto for vazia, eu solicito novamente para o usuário. Agora que eu tenho as duas strings, eu vou fazer a análise que ele está pedindo. A primeira análise, né, ele vai mostrar o tamanho das strings, né? Ele mostra as strings, mas ele também mostra o tamanho das strings. Agora, eu quero que você saiba que existem diferentes maneiras de você escrever. Você vai escolher qual você vai utilizar. Todas as maneiras que eu vou mostrar agora estão corretas. Fica ao seu critério. Vamos falar primeiro dessa aqui. Uma forma de escrever é através do comando print, em que você coloca a string e depois coloca a variável. Como é que eu sei que é string? Abre e fecha aspas duplas. Então, tamanho da primeira string e aqui tem um %d. Esse %d ele vai ser substituído por algo. E eu vou dizer o que é esse algo. Então, eu vou colocar depois da minha string um %, e aqui eu vou dizer qual é o conteúdo que vai ser substituído. Eu vou chamar a função len de primeira str, que vai devolver para nós um valor inteiro. Então, o que ele vai mostrar aqui vai ser um valor inteiro. Por isso que eu utilizei %d. O % significa que algo vai ser substituído. Aí você precisa conhecer o conteúdo, né? Se é um valor real, se é um valor inteiro. Se for um valor inteiro, você vai utilizar %d. Se for uma string, %s. Se for um valor real, um valor float, %f. Beleza? Então, % significa que algo vai ser substituído. Aí você coloca o % depois da sua string e o que vai ser substituído, né? E o d significa que é um conteúdo inteiro. Essa é uma maneira. Outra maneira, você pode colocar a string, né? Perceba que tem abre aspas e fecha aspas aqui, vírgula. E outra coisa, o que é essa outra coisa? É justamente a função que está sendo chamada e vai devolver para nós um valor inteiro. Beleza? Existe essa possibilidade e existe também essa. Outra maneira da gente fazer isso. Eu posso simplesmente transformar tudo em uma única string, né? Fazendo uma concatenação. Então, perceba que aqui tem a primeira string, né? E aqui, essa função vai devolver para nós um valor inteiro, né? Um valor inteiro. Só que se eu quiser juntar, aqui é uma string, eu posso juntar com o valor inteiro? Não, não diretamente. Você precisa converter isso aqui para uma string. Por isso que eu estou colocando aqui str de tudo isso aqui, ó. Então, você vai lá, vai chamar a função vai devolver um valor inteiro, mas eu preciso que seja uma string. Então, str de tudo isso aqui. É uma função dentro da outra. Aí sim eu posso juntar. Esse mais aqui significa que eu estou concatenando, juntando o conteúdo dessas duas strings. Tamanho da primeira string, espaço, mais essa função aqui, que vai devolver para nós o tamanho, né? O comprimento da primeira string. Outra forma de você escrever também. Eu posso criar uma variável chamada tamanho str, que aqui vai ter a função, a chamada da função, né? E eu vou usar a format. Então, perceba que abre aspas, fecha aspas, eu tenho a string, e aqui eu tenho abre chaves e fecha chaves. E aqui significa que algo vai ser substituído. O 0 significa que é a posição.
ponto format, e aqui você vai dizer o que vai ser substituído. Esse valorzinho aqui vai ser substituído pelo conteúdo dessa variável. Essa é uma maneira também de você fazer isso. Ou então você pode usar uma string formatada. Como é que eu sei que é uma string formatada? Porque antes da minha string eu tenho o F minúsculo. Toda vez que eu tiver o F minúsculo seguido, obrigatoriamente, sem espaço, sem nada, de uma string, né? Abre aspas, fecha aspas, eu vou ter uma string formatada. Então, eu posso misturar strings com conteúdo de variáveis, né? Então, tudo isso aqui é uma string, beleza? Aonde tem abre e fecha chaves, quer dizer que vai ser o conteúdo de uma variável. E essa variável seria o quê? Seria a função sendo chamada, né? Len de primeira str. Então, ele já vai converter isso aqui para string. Então, existe essa maneira, essa aqui e essa aqui também. Fica ao seu critério qual você quer utilizar. Todas estão corretas. Agora vamos para o relatório, né? Isso aqui era só para mostrar algumas possibilidades para vocês de escreverem as strings, né? Então, eu vou mostrar a string, né? Então, aqui, print. Primeiro, mostrei o conteúdo da primeira string, o conteúdo da segunda string. Eu decidi mostrar usando strings formatadas. Agora, eu tenho que mostrar o tamanho da primeira string, né? Então, tamanho de tararã, caracteres, né? Então, aqui, tamanho da primeira string, aqui eu estou verificando, né? Através da função len. Len de primeira str, caracteres. Da mesma forma para a segunda string. Aqui eu vou verificar o tamanho entre elas. Então, eu vou comparar o tamanho da primeira string com o tamanho da segunda. Se o if, né? O len da primeira string, ou seja, o tamanho da primeira string for igual ao tamanho da segunda string, eu vou mostrar uma mensagem na tela dizendo que as duas strings são de tamanhos iguais. Caso contrário, ou seja, else, vou dizer as duas strings são de tamanhos diferentes. Ou elas têm tamanhos iguais, ou elas têm tamanhos diferentes. E agora eu vou verificar o conteúdo das strings. Então, eu vou comparar, né? Se o if, primeira string, for diferente da segunda string, eu vou dizer para o usuário, as duas strings possuem conteúdos diferentes. Caso contrário, ou seja, else, as duas strings possuem conteúdos iguais. Com isso, a gente tem tudo que a gente precisa, né? A gente está mostrando as strings. Aqui a gente está mostrando o tamanho entre elas, se as duas strings são iguais, quanto ao tamanho ou não, e quanto ao conteúdo. Vamos executar isso aqui. Vou executar digitando nada, para verificar se a validação está funcionando. Então, vou simplesmente colocar um Enter aqui. Ele não aceitou. Perfeito. A string não pode ser vazia. É isso que a gente quer. Vou colocar, por exemplo, aqui Python é massa. Um pontinho final. Vou pedir a segunda string. Vou validar, né? Vou dar um Enter aqui. Não pode ser vazio. Perfeito. Vou colocar dizendo aqui Python é massa. Igual a primeira string, né? Tudo igual, inclusive até com um pontinho final. Vou escrever o conteúdo, né? Tamanho da primeira string. Vou só executar essas células aqui, né? Que eu tinha comentado, formas de escrever. Ó, perceba que vai dar o resultado em todas, o mesmo resultado. E agora eu vou para o relatório final. Ó, mostrou a primeira string. Python é massa, mostrou a segunda string, tamanho da primeira string 15 caracteres, da segunda também. As duas strings são de tamanhos iguais, 15 e 15, e possuem exatamente o mesmo conteúdo. Agora eu vou testar, né? Outro caso, ou seja, com duas strings diferentes. Você, como programador, você precisa testar todas as possibilidades para ver se realmente o seu código está funcionando ou não. Então, vou colocar aqui Python é legal. Vou dar um Enter, ou enviar. E aqui eu vou colocar Python é open source. Vou executar o relatório final direto. Python é legal, Python é open source.
Tamanho da primeira string, 14 caracteres. Lembrando que começa sempre na posição 0, né? Você começa a contar, os espaços também conta. 0, 1, 2 e por aí vai. Tamanho da primeira string, 14, da segunda string, 20. As duas strings são de tamanhos diferentes, 14 e 20, e possuem conteúdos diferentes. Tá aí o primeiro exercício. Vamos para o segundo. Extraído do site WikiPython, nome ao contrário em maiúsculas. Faça um programa que permite ao usuário digitar o seu nome e em seguida mostre o nome do usuário de trás para frente, ou seja, inverso, utilizando somente letras maiúsculas. Dica: lembre-se que ao informar o nome, o usuário pode digitar letras maiúsculas ou minúsculas, ou ainda pode misturar os dois. Perfeito? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é solicitar para o usuário o nome e validar, para que não seja vazio. Então, input, informe seu nome, guardo na variável chamada nome. Enquanto o nome for vazio, eu peço novamente. Eu fico preso no loop. A outra maneira de você verificar se uma string é vazia, né? Antes eu mostrei com a função len, comparando o tamanho da string, né? Len de segunda série foi igual a 0. E aqui eu estou mostrando de outra maneira, né? Estou pegando o conteúdo da variável. Se for igual, abre aspas, fecha aspas, significa que a string está vazia. Considerando que ele digitou algo, ou seja, a string não está vazia, a gente consegue inverter a string, porque o exercício pede isso. Uma possibilidade de você inverter é utilizar a indexação. Então, você vai colocar dois pontos, menos 1. Menos 1 quer dizer que eu estou andando a string ao contrário, né? Lembra que ela começa na posição 0, mas se eu for percorrer ao contrário é menos 1, menos 2, menos 3 e por aí vai. E eu preciso garantir com que a string inteira esteja maiúsculo. Então, para transformar uma string em maiúsculo, toda ela, nós vamos usar a função upper, beleza? E outra forma de você fazer isso é usando uma função chamada revested. Então, olha só. Aqui eu até criei uma variável chamada nome invertido 2 para você comparar as duas maneiras. Então, eu vou juntar, abre aspas, fecha aspas, com o resultado disso aqui, né? Join revested de nome, né? Ele vai reverter o nome. E ao final, depois do nome revertido, eu vou converter para maiúsculo. E vou guardar dentro dessa variável chamada nome invertido 2. Beleza? Vou executar isso aqui. Vou dar um Enter, não pode estar vazio, perfeito. Vou digitar meu nome, Roger. Misturando maiúsculo, minúsculos. Vamos verificar a primeira possibilidade de inverter. Olha aí, ele inverteu meu nome, né? De trás para frente, ó. R-O-G-R. E tá tudo maiúsculo. Outra possibilidade. Fica ao seu critério qual você quer utilizar. Ambas estão corretas. Vamos para o exercício de número 3. Extraído do site WikiPython, data por extenso. Faça um programa que solicite a data de nascimento, dia, mês e ano do usuário e imprima a data com o nome do mês por extenso. Olha o formato que eu quero. Dia com 2 dígitos, mês com 2 dígitos e o ano com 4 dígitos, sendo que o separador dos elementos da data é uma barra. Poderia ser um hífen, mas ele está pedindo isso aqui. Então, eu vou pedir para o usuário a data de nascimento nesse formato, dia, mês e ano, né? E depois que eu tiver a data, eu vou fazer um corte, né? Para quebrar a data em dia, mês e ano. Eu vou cortar a minha string através da barra. Toda vez que eu ver uma barra, eu quebro ela. Eu posso usar o comando split. O comando split vai quebrar a string. Toda vez que ele vê uma barra, que é o delimitador que eu disse para ele, ele vai quebrar. Então, no caso aqui, ele vai quebrar em 3 partes. Uma parte vai ser o dia, a outra parte vai ser o mês e a outra parte vai ser o ano. Beleza? Então, o resultado vai ficar isso aqui, ó. Suponha que ele digitou 13/8/90, quebrou em 3 partes. A primeira, a segunda e a terceira. São 3 strings. A primeira você acessa como data de corte na posição 0. Aqui, data de nascimento de corte na posição 1 e aqui na posição 2. Aqui é o elemento 0, o elemento 1 e o elemento 2. Já já a gente vê isso na prática, ao executar esse código. Aí eu vou verificar o mês, né? O mês que o usuário digitou. Então, eu pego a data de nascimento de corte na posição 1, ou seja, eu vou pegar esse elemento aqui e vou comparar. Se é 1, se é 2, aí eu preciso dizer, se for 1,
quer dizer que eu estou em janeiro. Eu vou criar uma variável chamada mês extenso e vou atribuir o valor janeiro. Se for 2, fevereiro, 3, março, 4, abril, até chegar no mês 12. E no final, depois que eu tiver tratado o mês, eu vou imprimir na tela, né? Data de nascimento de corte na posição 0, ou seja, o primeiro elemento, mais o mês por extenso, né? O D eu vou colocar aqui porque eu quero mostrar na tela, né? Sei lá, 13 de agosto, então. E eu vou colocar um espaço na string e depois o último elemento, que é o quê? Data de nascimento do corte na posição 2, ou seja, é esse elemento aqui. Vamos executar isso aqui. Colocar, por exemplo, 5/02/1988. Vou dar um Enter. Vou quebrar a minha string, se eu quiser visualizar, olha lá. 0/01/02/1988. Se você quiser acessar o primeiro elemento, né, são 3 strings. Era só 1, agora virou 3. Aqui vai acessar a primeira string, o primeiro elemento, 01. E se for a segunda string, né, começa sempre na posição 0. Se for essa aqui, posição 1. E se for a posição 2, é essa aqui. E se agora eu tentar acessar a posição 3, o que vai acontecer? Vai acontecer um erro, né? Por quê? Um erro de índice, quer dizer que não existe, né? Tá falando que, ó, índice index of your range, ou seja, lista de índices, né? Fora do alcance. Beleza? Agora ele vai fazer o if, né? E vai mostrar o resultado. Então, no final, 1 de fevereiro, que eu coloquei 02, de 1988, né? Eu até poderia colocar 1 de fevereiro. Posso até colocar um D aqui, né? 1 de fevereiro de 1928. Deixa eu executar novamente, para ficar mais bonitinho. Pronto, 1 de fevereiro de 1988. Agora fica um desafio para você. Como é que a gente faz para validar a data, né? Validar a data não é simplesmente se ele digitou um número ou não. O dia varia entre 1 e 31, só que isso depende do mês. Porque tem mês que tem 30 dias, tem mês que tem 31 dias, tem mês que tem 28 dias, que é o mês de fevereiro. E ainda nós temos o mês de fevereiro com 29 dias. Você tem casos que o ano é bissexto e o ano que não é bissexto. Quando o ano não é bissexto, nós temos 365 dias. Quando é bissexto, nós temos 366, ou seja, um dia a mais. E fevereiro, ao invés de ter 28 dias, ele vai ter 29 dias. Beleza? Como é que você faria essa validação? É um bom exercício para você treinar. Validar a data. Não somente se o usuário digitou, mas se está correto, né? Por exemplo, não existe, sei lá, 40 do mês 2, né? Não existe, por exemplo, 31 do mês 2. Fica aí esse desafio para você tentar e resolver. Beleza? Vamos para o próximo exercício. Exercício de número 4. Exercício de número 4. Extraído do site WikiPython. Palíndromo. Um palíndromo é uma sequência de caracteres cuja leitura é idêntica, se feita da direita para a esquerda ou vice-versa. Em textos mais complexos, os espaços e pontuação são ignorados. A frase subir no ônibus é o exemplo de uma frase palíndromo, onde os espaços foram ignorados. Faça um programa que leia uma sequência de caracteres, mostre-a e diga se é um palíndromo ou não. Embora o nome pareça complexo, o conceito é simples, nada mais é do que uma frase, uma palavra se lida da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda é a mesma. Se você pegar essa frase aqui, ó, subir no ônibus, e você ler ela no inverso, vai ser a mesma coisa, ó. Subir, né, no ônibus, aonde você está ignorando, né, os espaços em branco e as pontuações. Beleza? Na verdade, você está ignorando apenas os espaços em branco. Então, é isso que a gente vai fazer. Exercício número 4. Então, primeiramente, eu vou solicitar para o usuário a frase, né, o texto. Vou verificar se é vazio ou não. Vou validar para que não seja vazio. Então, vou guardar dentro de uma variável chamada txt. While, ou seja, enquanto txt for vazio, vou solicitar novamente para o usuário, mostrando uma mensagem dizendo que não pode ser vazio e pegando novamente o dado. Depois, eu vou fazer o quê? Eu preciso remover todos os espaços, né? Então, txt.replace, para remover os espaços, eu posso substituir os espaços por quê? Por nada, né?
A função strip resolveria? Pense aí e me responda nos comentários. Ou se obrigatoriamente eu tenho que usar a função replace. Então, eu vou fazer uma substituição dos espaços por nada, retirar todos os espaços e vou guardar dentro da própria string. E depois eu vou reverter a minha string, né? Inverter. Então, txt, uma forma de fazer isso aqui é usando a indexação, né? 2 pontos e menos 1. E vou guardar em txt invertido. Se, ou seja, if txt for igual a txt invertido, quer dizer que eu estou diante de um palíndromo. Caso contrário, não estou. Beleza? Esse exercício é simples, é só isso. Vamos executar isso aqui. Vou dar um Enter na tela, ele não pode deixar passar. E agora, osso. É um exemplo de um palíndromo? Sim. Ó, se você ler aqui, ó, da esquerda para a direita, osso. E da direita para a esquerda também. É um palíndromo. Beleza. Agora vamos colocar a palavra ovo, né? Osso, na verdade, osso é com 2 O, né? Ovo. É um exemplo? Sim. Agora colocar osso. Osso, na verdade, é com 2 S. Perdão. Mas ó, se você ler da esquerda para a direita, ó. Da esquerda para a direita, osso. E da direita para a esquerda, osso também. É um palíndromo. E agora o exemplo que ele deu lá. Subir no ônibus. Também é um exemplo. Tem que dar a verdade, né? Tem que dizer que é. Subir no ônibus. Beleza. É um palíndromo. E agora um exemplo que não é. Python. Python não é. Se você ler de trás para frente, ó. Python de trás para frente fica NO, não tem nada a ver, né? Não é. Beleza? Tá aí. Agora, exercício de número 5. Extraído do site WikiPython. Valida e corrige o número de telefone. Faça um programa que leia um número de telefone e corrija o número de telefone caso deste conter 7 dígitos, acrescentando o 3 na frente. O usuário pode informar o número com ou sem o traço separador. Exemplo, valida e corrige o número de telefone 4610133. Aí você vai mostrar que possui 7 dígitos. Como ele só digitou 7 dígitos, tem que acrescentar o 3 na frente, né? Vai ficar 34610133. Aí ele vai mostrar o texto corrigido sem formatação, né? E com a formatação. Com a formatação nada mais é do que um ifzinho. Então você vai verificar se o usuário digitou um número de telefone válido. Ele pode ter digitado com 7 ou 8, né? Se ele digitou apenas com 7, você vai acrescentar o dígito 3 na frente. Caso contrário, não. E ele ainda pode digitar com o tracinho, né? Ou sem o tracinho. É isso. Então, primeira coisa, eu vou solicitar para o usuário o telefone, né? Para ele digitar esse telefone. E aqui eu vou validar. A primeira validação que eu vou fazer é para verificar que o que o usuário digitou seja obrigatoriamente números, porque a gente está falando de string, né? String pode ter letras. E eu posso fazer isso usando a função isDist. Olha o que eu estou fazendo aqui. Primeiramente, eu estou retirando o hífen, caso o usuário tenha digitado, né? Estou substituindo o hífen por nada, usando a função replace, e estou guardando em telefone sem hífen. Enquanto o telefone sem hífen isDist for falso, ou seja, o que ele digitou não são dígitos, eu vou ficar pedindo para ele essa informação novamente. Mostrar a seguinte mensagem na tela. O telefone deve conter somente números. Então, eu vou até corrigir isso aqui. Vou solicitar para ele novamente o telefone e vou retirar o hífen caso tenha. Beleza? Então, aqui eu estou garantindo com que o usuário digitou somente números. Independente se ele ter digitado o hífen ou não, o tracinho separador. A segunda validação beleza, ele digitou apenas números, mas ele tem que digitar obrigatoriamente 7 ou 8 dígitos. Não pode ser menos e não pode ser mais. Então, essa é a segunda validação que eu vou fazer. Enquanto o tamanho de telefone sem hífen for diferente de 7 e for diferente de 8, aí eu vou mostrar uma mensagem na tela dizendo que o telefone deve obrigatoriamente conter 7 ou 8 dígitos. Vou solicitar novamente para o usuário, né?
e vou retirar o hífenzinho caso tenha, beleza? Agora vem um relatório, né? O relatório é o quê? É isso aqui, né? Beleza, aqui eu validei. Agora, se o usuário digitou apenas 7 dígitos, eu vou mostrar a mensagem na tela aqui, ó. O telefone possui 7 dígitos, vou acrescentar o dígito 3 na frente. É isso que eu estou fazendo. Então, eu vou verificar se o tamanho de telefone sem hífen for igual a 7, quer dizer que obrigatoriamente, na verdade, ele digitou apenas 7 dígitos. Vou mostrar na tela. Telefone possui 7 dígitos. Vou acrescentar o dígito 3 na frente. Então, o telefone vai receber o quê? O 3 mais telefone. Estou acrescentando o 3 na frente. Caso contrário, não vou fazer nada, né? Aí aqui eu vou mostrar o telefone corrigido sem formatação, ou seja, telefone. E aqui pode ser que não tenha o hífen, né? Eu vou verificar se tem ou não tem o hífen. Como é que eu sei que algo está presente na string ou não? Eu posso usar um método find. O método find, se ele encontrar aquele elemento que eu estou procurando, ele vai devolver a posição. Caso contrário, ele vai devolver -1. Então, se if telefone find do tracinho for igual a -1, quer dizer que ele não achou o elemento. Beleza? Se ele não achou o elemento, eu vou colocar o hífen, né? Então, telefone na posição de 0 até 4, para pegar apenas isso aqui, ó. Né, esses elementos aqui, mas vou concatenar com hífen e depois mostrar o restante da string, a partir da posição 5. Caso contrário, né, se tiver com a formatação, eu vou mostrar a string. Beleza? Eu não preciso fazer nenhuma concatenação. Vamos lá. Então, eu vou digitar, por exemplo, aqui letras e números, para saber se a primeira validação está funcionando. O telefone deve conter somente números. Perfeito. Se você digitar letra, ó, ele não vai passar. Ok. Agora, números. Então, sei lá, 33. Eu vou digitar números, só que eu não vou digitar 7 dígitos. Eu vou digitar 6. 4, 5, 6. Agora eu vou testar essa validação aqui. Vai dar, né? Perfeito, tá funcionando. Porque aqui ele digitou 6, tem que ter 7 ou 8 dígitos. Então, digitar agora 7 dígitos. 3, 3, 5, 6, 10, 28, né? Então, aqui 4, 5, 6, 7, 8. E ele não digitou o hífen, então ele tem que acrescentar. Telefone corrigido sem formatação. E com a formatação, opa, ele acrescentou o hífen, né? Ele não deu essa mensagem aqui porque o telefone tem 8 dígitos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora vamos digitar apenas 7 dígitos para ver. Colocar, por exemplo, 3, 3, 5, 6, 4, 5, 6. Né? 4, 5, 6, 7. Ele vai acrescentar um 3 na frente. O telefone possui 7 dígitos, perfeito. Ele vai acrescentar um 3 na frente, ficando com 3. Olha lá, né? Beleza? Tá aí. Agora um desafio para você seria como você validaria a posição do hífen, né? Porque o usuário tem que digitar exatamente o hífen aqui, né? Ele tem que digitar, não pode ser no final. Essa validação eu não fiz, mas fica ao seu critério como um desafio para você fazer. Né? Programação é prática. Eu espero que você tenha gostado. Te vejo na próxima aula. E antes de encerrar a aula, deixe-me saber que eu gero valor para você. Curta, comente. Se você tiver dúvida, mande mensagem para mim que eu vou ter uma maior satisfação em responder você. E é isso. Um beijo no coração e até mais.